Bom, peço desculpas novamente. Nós vamos começar de novo. Agora eu acho que estabilizou aqui todo o problema técnico. Então, meu nome é Júlio Antônio, trabalhador do Movimento Espírita de Campo Grande, de uma certa forma do Rio de Janeiro, porque nós trabalhamos juntos em vários outros momentos. É, Hoje estou trabalhando aqui junto ao Discípulo, que é uma casa muito querida, frequento a congregação espírita cristã junto com a minha família, e estamos aqui, em nome de Jesus, agradecendo a oportunidade. Então nós vamos começar novamente a falar do Livro dos Espíritos. Só que antes de falar do Livro dos Espíritos, é, nós vamos falar da questão do contexto onde a codificação surgiu, onde começou a ideia de um estudo, digamos assim, sistemático de perguntas de cunho geral em que a humanidade precisaria saber, refletir, conhecer, reaprender, depende muito. Então o que acontece? É, Quando nós falamos do espiritismo, nós temos que lembrar que Allan Kardec viveu, não o Allan Kardec druida, mas o professor Rivaio, ele viveu numa França do século XIX. Ele foi um educador por excelência, estudou junto a Pestalozzi. Pestalozzi, nós, só para termos um apanhado rápido, a gente pode dizer que Pestalozzi é aquele que colocou um pouco mais de afeto no processo educativo, no processo pedagógico. Temos também a ideia, junto disso, que o próprio professor Rivaio ele era um homem culto, um homem das letras, um homem dos idiomas, um homem da educação, um homem reconhecido até certo ponto em sua sociedade. Qual é a questão? Curiosamente, nosso livro é, ele é feito de perguntas e respostas. Nós vamos falar mais para frente da estruturação dele. Mas o que acontece com isso? Não tem como nós não fazermos um link com a França do século XIX. A França do século XIX era um apanhado de emoções e vivências. Por quê? Porque o século XVII e XVIII foi marcado por uma revolução, um questionamento social, um questionamento filosófico, artístico, cultural de uma forma geral. E esse questionamento filosófico ele culminou na imagem do iluminismo. O que foi o iluminismo? O iluminismo, o século das luzes, ele teve uma ideia de buscar. Buscar o quê? Perguntas com respostas lógicas. A razão explicando o mundo, a razão explicando as questões que envolvem a vivência humana e a vivência material, digamos assim. Então o que acontece? Dentro da questão do iluminismo, o homem aprendeu aquela fase pré-adolescência. Por quê? Ah, até a Idade Média moderna, tudo acontecia pela vontade de Deus, pela vontade dos governantes, pela vontade da classe, digamos assim, nobre e do clero, que são os religiosos. Mas o que aconteceu com isso? O homem desaprendeu a estudar. O homem recebia o que deveria saber, o que deveria fazer, e seguia muito uma ideia de que, dependendo do que você perguntasse, era errado, era pecado, era condenável, era crime. Então ele acostumou-se. Acostumou-se a ir a um culto religioso e assisti-lo com quem estava fazendo de costas, falando uma outra língua que não era a comum. Acostumou-se com um líder político mandando e desmandando. E aí vem o iluminismo e traz as perguntas com respostas lógicas, dentro da razão, dentro de uma situação em que o homem consegue entender, consegue concatenar ideias. E aí o que acontece? Além disso, o século XIX ele foi, digamos assim, o pós-revolução industrial mais firme. A economia mudou, o modo de pensar mudou, e agora o que aconteceu? O... A sociedade está mudando, são novas ideias. Só que o que aconteceu com isso? A França, naquele momento, ela era muito ligada às artes, à política, à forma de pensar. E em determinado momento, pela década de 1850, mais ou menos, podemos situar assim, começou
um movimento frívolo, um movimento sem, digamos assim, sem necessidade de seriedade por parte dos organizadores, de organizarem festas em que o ponto alto da festa eram mesas girar. As mesas começavam a girar, os objetos começavam a bater, e esse era o momento. Começou muito assim despretensioso, começou muito voltado para festa, para um momento de distração, até que, por exemplo, o professor Rivaio foi convidado a estar presente e começou a perceber da seguinte situação: a mesa, para se mexer, ela não é animada. Então ela precisa de um impulso magnético, pelo menos. Um magnetizador da época, famoso, o seu Fortier, ele conseguiu provar que não era magnetismo, porque com o passar do tempo as mesas não só giravam e batiam. As mesas começaram a responder perguntas de uma forma mais rústica, atribuindo batidas a letras, mas começaram a responder perguntas. E aí Kardec já começa, ainda como na figura do professor Rivaio, Kardec começa a fazer o quê? Ele começa, digamos assim, a questionar como que uma mesa sem um princípio norteador, um princípio inteligente, pode responder perguntas. Não é só uma mesa, tem alguma coisa ali. E começa-se não só em torno dessas mesas, fenômenos medianímicos começam a surgir em toda parte do mundo. Kardec mesmo recebe diversos momentos, comunicações, histórias, relatos, vivências de manifestação mediúnica em vários pontos. E o que acontece com isso? Ele começa a perceber que tem alguma coisa errada, ou melhor, alguma coisa certa. Ele começa a normalizar, normatizar esse tipo de coisa. Ele começa a reunir em torno de si alguns materiais e algumas jovens médios recebendo contato dos espíritos, por exemplo, as irmãs Baudin, elas lá da Ilha da Martinica, elas recebem em torno de 58 cadernos com explicações, com respostas, enviam para ele. Outras jovens médias francesas começam a trabalhar junto com ele. Por quê? Porque em uma das reuniões que ele vai, aquele espírito que se designa como seu protetor, Zéfiro, ele vai fazer o quê? Ele vai dizer para ele que o, ele tem um contato com ele de uma vivência druida do passado, quando ele era um sacerdote druida, com o nome de Allan Kardec, daí vem o nome que ele assume, e ele disse que haveria o trabalho a ser feito, e que se ele não pudesse ou não quisesse fazer, outro faria em seu lugar. Pois bem, ele começa a se reunir nesse momento, a aceitar esse trabalho, ele reorganiza em torno dessas questões, desses questionamentos, de uma forma bem mais leve, uma forma bem mais didática de se compreender a sequência dessa estruturação. E aí o que acontece? Para a gente encurtar um pouco mais e falar direto sobre o assunto de hoje, apresentar o nosso livro, é 18 de abril de 1857. 18 de abril de 1857, lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos. Nós vamos caminhando dentro das edições, não é o nosso caso agora, nós não vamos pegar para falar sobre isso. Dentro das nossas edições, das nossas republicações, nós sabemos que o primeiro Livro dos Espíritos era em torno de metade das questões que temos hoje. Porém, nós hoje temos um Livro dos Espíritos que para alguns tem 1018 questões, para outros tem 1019, por causa de uma questão propriamente dita, que não foi pontuada numa contagem em uma das edições, mas que, segundo a Federação Espírita Brasileira, essa contagem já foi refeita e agora nós temos 1019 questões. E como que são essas questões? Antes de entrarmos nas questões, nós vamos falar da seguinte situação. Como que é o Livro dos Espíritos? Aí você fala, como que é o Livro dos Espíritos? Não, um livro com capa, várias folhas e um monte de pergunta. Não, também. Mas o Livro dos Espíritos é uma obra coletiva, mas em que a autoria é dos espíritos e a organização é de Kardec.
Então nós podemos dizer que Kardec, como pedagogo, como educador, organizou o nosso livro dos Espíritos de uma forma pedagógica, de uma forma amarrada para que nós possamos compreender. Por isso a necessidade de se estudar a base. Por isso que nós deveríamos ou precisamos correr para a base quando tivermos dúvida quanto a um filme, quanto a um livro, quanto a uma conversação, porque é na base que nós encontramos os primeiros tijolos para seguir na caminhada. E o que acontece? Kardec nos diz que o Espiritismo é a ciência que marcha ao lado da ciência. O que ele quer dizer com isso? O Espiritismo ele vai ser deixado, entre aspas, para trás ou de lado, no dia em que ou naquele ponto em que uma das coisas que ele pregue, que ele fale, que ele passe, não seja condizente com o avanço científico do momento. Então, se a ciência nos diz que algo dentro da doutrina espírita está errada, naquele momento Kardec fala que nós devemos acompanhar a ciência. O espiritismo ele vai andar lado a lado da ciência. Por quê? Porque, como o próprio Kardec nos diz, fé inabalável só é aquela que pode enfrentar ou encarar a razão face a face durante em todas as épocas da humanidade. Isso está no Evangelho, capítulo 19. É uma frase muito famosa, é uma frase muito repetida, e que nós deveríamos também ter esse contato no nosso interior. Para nós termos uma fé forte, inabalável, ela tem que ser raciocinada, ela tem que ser lógica, ela tem que seguir uma sequência lógica. Eu não posso acreditar no que me dizem só porque é vontade de Deus, por exemplo. Não estamos aqui criticando quem siga algum cunho religioso, alguma seita, algum encontro, um templo que fale frases desse tipo. Porém, nós espíritas seguimos uma fé raciocinada. Nós temos uma fé que ela nos explica, ela nos consola ao mesmo tempo que explica. E aí, como que é o livro dos Espíritos? O livro dos Espíritos é digamos assim, é um baú do tesouro que ali dentro tem ciência, filosofia e religião. E o que a doutrina dos Espíritos nos diz através desse livro? A primeira parte do livro dos Espíritos é uma introdução longa, se vocês forem ver, comparando a outros livros, que muitos de nós temos o hábito de não seguir essa leitura sequenciada. E nessa introdução ele explica muitos conceitos mínimos para nós começarmos a seguir dentro da doutrina dos Espíritos de uma forma mais fácil, mais simples, digamos assim. Por exemplo, ele diz criação de termos como o termo espírita, ele inclusive fala o termo espiritista, termo que caiu em desuso, porque é muito mais fácil você falar que é espírita do que, eu sou espiritista. Mas ele criou, é um neologismo. À época não tinha nada parecido. O que acontece além disso? Ele vai falar da questão sistemática, por exemplo, introdutoriamente falando, da comunicabilidade dos espíritos, das realidades densas e menos densas. E o que vai acontecer? Seguindo por essa introdução, vai ter uma segunda introdução com o nome de prolegômenos. O que é o prolegômeno? O prolegômeno digamos assim, é uma noção ou princípio básico de um estudo, de um assunto qualquer. Ou seja, além dele explicar o contexto, digamos assim, de organização da doutrina do Livro dos Espíritos, ele vai botar algo aprofundando um pouquinho mais para facilitar o nosso estudo. E o que acontece? Nessa situação toda, né, ele segue uma linha que é bem lógica. Por quê? Nós falamos que Kardec, ele, como pedagogo, educador por excelência, ele separa muito bem o nosso tipo de estudo, a nossa rotina de estudo, se nós formos seguir o estudo do Livro dos Espíritos. Por quê? Além dessa introdução, além dessas noções básicas que ele passa, ele vai passar a obra dividida em 4 blocos, em 4 livros. Alguns tradutores chamam de livros, alguns tradutores chamam de partes. O problema não é esse. O problema, na verdade, é o que? Ele vai dividir o estudo da doutrina de uma forma em que, sequencialmente, você parte de um início lógico e chega numa conclusão amarrada. Uma conclusão com a noção básica, a noção mínima do que é uma lógica quando se responde um processo pedagógico. E aí o que acontece? Primeira parte do Livro dos Espíritos, o primeiro livro,
ou o livro primeiro, é, das causas primeiras, ou causas primárias. O que, que esse livro trata? Esse livro das causas primeiras, ele vai tratar do básico. O que, que é o básico? Ele vai tratar basicamente de 4 conceitos que vão permear, vão iniciar e vão se fazer presente em todo o estudo da doutrina. O primeiro conceito é o conceito de Deus, é a imagem de Deus. Durante séculos nós fomos alvos de disputas ideológicas entre a posse de Deus, a figura de Deus, como era Deus, se Deus existia, se não existia. E o Espiritismo vem trazer uma noção diferente de Deus. É uma noção de causa primeira, inteligência suprema, e dali deriva-se todo um processo. Passando também pela questão do universo, ele vai tratar o universo, principalmente se formos comparar pela questão das várias moradas, mas além disso, uma questão mais física, mais cósmica, digamos assim, o início, para dizer que nós estamos imersos numa questão muito maior do que nós pensamos, a questão da criação e do princípio vital. A criação e o princípio vital, ela vai dar a noção exata do tipo assim, você saiu daqui, você tem essa atividade, você tem esse momento. E a partir de então, você sabe que tem um Deus, uma força superior a você, criadora, que não cessa, causa de tudo, tem um universo que abraça toda essa criação e faz parte dela ao mesmo tempo. Passa-se pela criação e pelo princípio vital, que é o princípio vital, é aquilo que te dá origem, tanto como matéria quanto como espírito. E aí Kardec, dentro de um processo educativo, passa da seguinte situação. Bom, se você já sabe ou tem uma noção da figura exata de Deus, você tem uma noção de que você não está só, você está no meio de uma obra muito maior, você já sabe que foi criado e mais ou menos como foi criado, está na hora de você entrar um pouquinho mais num outro ponto da doutrina dos espíritos. E aí esse próximo ponto é o ponto que contém mais perguntas. E qual é o ponto? É o segundo livro, que é o livro do mundo espiritual ou dos espíritos. Ou seja, o espiritismo a partir de agora vai falar um pouco mais do espírito, um pouco mais do mundo espiritual. E aí, por exemplo, temas que ele abraça nesse aqui, nesse momento, são o que é o espírito, o que é a encarnação, uma coisa que nós pensamos assim, que cai muito em desuso, nós falamos muito da reencarnação, mas quando ele fala da encarnação é o primeiro contato do espírito com o corpo, digamos assim. Retorno à vida espiritual, que é a desencarnação, quando nós morremos, nós retornamos para a nossa vida verdadeira. Tem também a questão da reencarnação, e aí é um outro processo, porque você já volta com uma bagagem mínima, você não é mais simples e ignorante, você já sabe alguma coisa, você já quer alguma coisa, você tem necessidades supérfluas ou necessidades mesmo reais de alguma coisa, então você já vem com alguma coisa bem mais, digamos assim, complexa. E o que, que acontece? Além disso, tem a vida espiritual, porque seria muito simples você falar assim: você vem, encarna e morre. Não, e o que, que acontece depois? Hoje nós passamos por exemplo, por uma questão de tentar entender essa vivência espiritual. Porque, por exemplo, é muito fácil você chegar numa livraria espírita e pedir um romance. Mas será que esse romance está passando por um, digamos assim, está alinhado com o que a doutrina dos espíritos fala? Será que não tem alguma coisa ali no meio do caminho que por invigilância ou por algum outro motivo possa ter passado de forma errada? Como é que eu vou saber disso? Leia, tenha contato com a obra, tenha contato com o que está sendo falado ali, mas qualquer dúvida, procure a base, procure o pilar da doutrina, que é o livro dos Espíritos e a codificação. E aí, dentro desse segundo livro, nós ainda temos a questão da emancipação da alma, que aí podemos tratar do sono, podemos tratar da morte, podemos tratar de outros quadros clínicos que a pessoa está longe da, do corpo. Junto disso, a intervenção dos espíritos no mundo corporal. E aí, quando você fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal,
você fala da mediunidade, porque o espírito ele vai se comunicar, ele vai intervir, assim como as mesas girantes da Europa do século XIX. Nós vamos ter agora comunicações, nós vamos ter agora interferência direta, podemos dizer assim, na comunicação. A mediunidade ela vai ser estudada, ela vai ser entendida, ela vai ser trabalhada. Nesse contexto, ele também vai abordar as ocupações e missões dos espíritos, ou seja, ninguém encarna à toa, a passeio, ninguém vem aqui para, digamos assim, estar em paz, num leve período, uma leve estadia. Nós viemos trabalhar, não somente a nós mesmos, como ao planeta e ao todo. E ele termina falando dos três reinos. Quando nós começamos a estudar esse tema, os três reinos, ele realmente ficava meio. Eu ficava sem entender, nós ficávamos sem entender. Mas aí nós começamos a entender a seguinte situação. É, Quando ele fala dos três reinos, ele amarra a criação. Não é que A vai evoluir para B e B vai evoluir para C, mas ele especifica muito bem como é a criação, como está sendo a criação, como está ficando, como é o processo criativo. Não é só o homem, não é só o planeta. Tudo tem uma razão de ser, tudo tem um início, tem uma necessidade, uma finalidade. E aí, tudo bem. Qual foi o problema, digamos assim, entre aspas, disso tudo? Kardec já falou de Deus e das causas primárias. Kardec já falou do mundo dos espíritos, ou seja, primeiro ele deu uma base, depois ele orientou o que tem acima de nós, e depois de um tempo, ele simplesmente traz um roteiro. E aí qual é o roteiro? É o livro terceiro, que são as leis morais. Quais são as leis morais? Nós estávamos vendo em alguns estudos, o próprio Cosme Massi fala isso no livro, nos estudos dele, que é muito comum nós confundirmos a existência de 11 leis morais. Na verdade, são 10. Quando tratamos do capítulo, a primeira parte do livro, do terceiro livro, é da lei divina ou natural. Aquilo ali é um apanhado de como são as leis morais. É quando ele fala, digamos assim, de todas as leis morais. Depois ele tem uma sequência que nós conseguimos acompanhar esse raciocínio. O próprio Cosme Massi ele fala, talvez não se aproxime do que não seja o que Kardec pensou na época, mas se aproxima um pouco, ou dá uma lógica um pouco para nós, um pouco de lógica para nós, que ele divide em três blocos, baseado na questão 617, 617A, que é quando ele fala que tem finalidades, tem necessidades, tem é, especificações que divide essas leis em blocos. O primeiro bloco, ele vai falar de como você age com Deus. E aí ele vai falar da lei de adoração e vai falar da lei do trabalho. Meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Então o que, que acontece? Não basta só adorar, você tem que trabalhar. Isso pensando numa ligação sua com os desígnios divinos, como você deve se portar com Deus. Depois vem a questão de como se tratar consigo mesmo, como você vai fazer o tratamento com você. Reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, sociedade, perdão. Recapitulando aqui: reprodução, conservação, destruição. Sociedade do outro bloco. Reproduz, conserva e destrói. Nesse ponto da destruição, não é uma destruição gratuita. É uma destruição que nós podemos colocar um termo similar como transformação. É algo que precisa ser quebrado, interrompido para se dar um novo início. Esse é o tratamento que ele espera que você dê a si próprio. Primeiro você vai ter o cuidado de cuidar da reprodução, e aí nesse ponto da reprodução eu não considero nem só a reprodução física, mas também reprodução de ideias, de ideais, de momentos, mas basicamente a física, que é quando o homem perpetua, digamos assim, a sequência da sua linhagem e dá chance para os espíritos retornarem dentro dela para se aprimorar alguma coisa, se melhorar alguma coisa. A conservação e a destruição elas andam juntas. Por quê? Porque você vai ter o intuito
de primeiro aprender a conservar e depois ver o que você pode destruir, o que você pode transformar, o que você precisa mudar. Por que nós falamos isso? Porque essa lei de conservação, por exemplo, ela está tão presa dentro de nós, ela está tão presente na nossa vivência, que quando a criança bota por um acaso o dedo numa tomada e toma um choque, ela já vai se conservar de uma certa forma que ela não vai fazer isso de novo. Se você coloca a mão no fogo em qualquer momento da sua vida e queima, você já vai ter um cuidado maior. Então essa lei de conservação ela trabalha muito não só nisso, das percepções físicas, mas da conservação do ambiente. No geral, ela faz como você tratar consigo próprio. Como que você vai preparar para você não passar o sufoco? Para você não ter um problema? Para você poder evoluir, avançar? E quando falamos do outro bloco, é como o espírito encarnado, ele deve pensar e tratar o próximo, que aí são as leis de sociedade, progresso, igualdade e liberdade. Lei de sociedade, ninguém vive sozinho. Progresso, tudo evolui, independente da sua vontade e do tempo gasto, tudo evolui. A igualdade e a liberdade são princípios básicos que deveriam nortear a nossa vida. Todos somos iguais, não há motivo para nenhum tipo de discriminação, até porque nós somos espíritos encarnados. Nós espíritas devemos sempre lembrar disso, que além de um corpo, além de uma pele, além de uma voz, de cabelo, nós somos irmãos. Nós temos a mesma essência, nós fomos criados da mesma forma, porém cada um trabalha e atua de acordo hoje com a sua vontade e necessidade, porém todos somos irmãos, todos somos iguais. Nós partimos do mesmo ponto de partida e vamos chegar no mesmo ponto que é o tocante à evolução. Independente da forma, todos vamos evoluir e todos vamos seguir juntos. E o que acontece? Quando você fala da liberdade, eu sou livre para fazer o que for. Eu sou livre para ser da forma que eu queira ser. Mas eu tenho consequências desses atos. Então é uma liberdade, não é nem assistida, é uma liberdade consciente. É a construção de uma noção de liberdade acima do que realmente precisamos, ou achamos que precisamos. Por quê? Porque você vai ter que ter uma liberdade, igual nossos pais falavam antigamente, os seus direitos terminam quando começam dos outros. Então eu não posso querer o que eu não quero para os outros. Ou não querer para os outros, eu quero para mim. Que é a frase mais lógica. E o que acontece? Falamos de 9 leis. 3 blocos. A última é a lei de justiça, amor e caridade. Ela é como se fosse uma só. No próprio livro dos Espíritos, na questão 648, ele fala, os Espíritos respondem, que é como se fosse uma síntese. Mas por que então, se uma só resume tudo, o Espiritismo fala de todas elas? O livro dos Espíritos trata de todas elas. Você sabe que o mandamento maior é amar ao próximo como a si mesmo. Não. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se nós repararmos, nesse mandamento tem os 3 blocos das leis morais. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, as leis morais elas estão muito bem amarradas. Então não bastava você dar uma resposta pronta, você tem que explicar como chega nessa resposta. E o que acontece com isso? Depois da posse, do que acontece no início, de como é no mundo espiritual e no mundo material, e do que eu posso fazer e o que eu preciso fazer, tem o quarto livro, que é das esperanças e consolações. Ele é dividido em 2 blocos, 2 subblocos, que são as penas e gozos terrestres e as penas e gozos futuros. De uma forma bem rápida, bem simples, quando você tem uma visão material, quando você tem uma visão muito presa a esse condicionamento físico nosso, que é a matéria, você vai ter penas e gozos terrestres. Tudo vai ser atrelado a essa vivência. Agora, quando você mesmo aqui, encarnado, preso à matéria, e segue dentro dos preceitos das leis morais, da questão de fazer o que você gostaria de receber, você vai ter direito ou vai ter acesso a apenas gozos espirituais, futuros. Só que o que acontece? Não é rígido. Você não vai ficar eternamente no primeiro. Essa é a mudança do espiritismo.
Quando a doutrina dos espíritos é codificada, ela nos traz não somente a noção de que existe alguma coisa além, alguma coisa depois, mas ela diz que da onde você está, você pode modificar a situação. Você sai de uma sociedade rígida, estamental, em que você nasce numa camada e morre nessa camada, e você vai para uma situação em que você se descobre autor do seu próprio destino, da sua própria vida. Não o destino como nós conhecemos, aquela coisa do Maktub, da novela, mas é aquele destino do tipo assim, a destinação a ser feliz, a destinação a evoluir. A natureza não dá saltos, mas também ela não para. O processo evolutivo, ele prossegue. Nós podemos ver isso em diversas situações, como por exemplo a situação atual em que o planeta se encontra em transformação constante, em que vários pontos do planeta sofrem situações inimaginadas pela sociedade, pela humanidade, mas que durante e depois dessas transformações o planeta está respirando, o planeta está se renovando e a sociedade também. É aquela questão das penas iguais aos terrestres. O que nós não conseguimos fazer está sendo feito, a nossa revelia. E o que nós não conseguimos seguir, a gente está aprendendo. A gente está aprendendo a ser mais solidário, nós estamos aprendendo a ser mais tolerantes, nós estamos aprendendo a conservar um pouco mais, nós estamos aprendendo que a matéria, mesmo concreta, uma hora ela tem a necessidade de se refazer, tem a necessidade de se reorganizar, e nós estamos aprendendo de uma forma mais rígida, porém não menos carinhosa, porque nós estamos tendo a chance de vivenciar situações em que nós sairemos completamente diferentes e com certeza num rumo a uma melhoria, a uma evolução. Para finalizar, nós temos a seguinte situação. É... Quando fala-se dessas questões, nós chegamos à conclusão do Livro dos Espíritos, e dentro da conclusão você tem um apanhado do geral, uma consequência final, digamos assim, não, um, o ápice. Você vai ter explicações que vão fazer a passagem dos, do passo a passo, da base, do real mundo, do mundo atual, das leis e das consequências dos seus atos. Você tem um apanhado e uma explicação geral por parte dos espíritos. E em diversos pontos são falados e Kardec trabalha a nossa inteligência, porque numa determinada frase, uma determinada fala, ele trata como a nossa inteligência, com outras palavras, como se fosse uma inteligência especial, porque os animais também são inteligentes. O animal ele consegue, em alguns casos, fazer você dar de comer, quebrar um alimento mais duro, seguir um processo que vá dar um conforto a ele. Mas a nossa inteligência especial, que Kardec fala, conduz a nossa ideia, não é a inteligência de que nós somos superiores, não. A nossa inteligência é especial porque nós conseguimos pensar em Deus. Nós conseguimos ter uma noção de divindade, nós conseguimos ter uma noção de superioridade de, um, de uma força, de um ser independente da crença, e isso nos torna uma inteligência especial. E diante disso tudo, nós não temos nunca como esquecer o exemplo de Jesus. A nossa inteligência especial ela tem um modelo, tem um guia, questão 625, que é Jesus. Por quê? Porque Jesus trouxe ao mundo, com diversas leis, com diversas situações, com diversas guerras, o amor, a fé, a esperança renovada, a consolação, o auxílio, o amparo, enfim. Jesus, como nosso modelo, ele nos trouxe a lição. Porque as três revelações, Moisés, Jesus e o Espiritismo, o que elas trazem, elas falam entre si. E nós nunca vamos poder dizer que A é maior do que B. Não, elas andam juntas. Elas unem ideias. E um dos maiores pontos de convergência que nós podemos ver é a oração que Jesus ensinou. É o Pai Nosso. O Pai Nosso fala de todas as vivências que nós deveríamos ter seguindo as leis morais. Se nós pararmos para pensar, ele fala da nossa relação com Deus,
a nossa relação conosco e a nossa relação com o próximo. A doutrina dos espíritos vai trazer isso para muito mais perto da gente. A gente vai sair da frente de um altar ou de dentro de um templo e vai descobrir que nós somos um templo e que os nossos atos são o maior ritual de amor e caridade que possamos fazer. E dentro disso tudo nós temos que ter uma certeza de quando Jesus fala que das ovelhas que o Pai confiou a ele, nenhuma se perderá. E dentro disso é uma certeza. O Espiritismo ele nos ensina a ver claramente a cada dia que passa que nenhum de nós, ovelhas confiadas a Jesus, vai se perder no caminho. Porque o jugo dele é suave e o fardo é leve. E aí nós podemos pedir auxílio sempre que for necessário. Que nós possamos ter um restante de fim de semana de paz. Nós podemos abrir agora para perguntas. É, a gente vai responder dentro da nossa momentânea capacidade para a pergunta que surgir. Fiquem à vontade. Que Jesus esteja conosco não somente agora, mas por todos os nossos caminhos. E que possa abençoar tanto o nosso lar, quanto fortalecer o nosso planeta, que se encontra num momento de transformação contínua. Que assim seja. Só para relembrar, enquanto nós estamos falando nesse momento aqui, até finalizando o estudo, deixar um abraço para os amigos que a gente vai vendo aqui subindo pela linha de comunicação. É, vamos ter um pouco mais de tolerância, amor nesse momento. É um momento muito complicado. Quando nós falamos do livro dos Espíritos, é um roteiro, é um porto seguro, digamos assim, da nossa crença. Então, qualquer momento de dúvida, qualquer questionamento, possamos recorrer não somente ao livro dos Espíritos, mas também ao desdobramento desses estudos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese, para que nós possamos ter uma noção do que nós estamos estudando, do que nós estamos fazendo, de quem nós estamos nos tornando a partir de preceitos tão interessantes. E para aqueles que por um acaso estão assistindo, que não são espíritas, ou não seguem um estudo, ou não vão ao centro espírita, fica o convite. Temos o Centro Espírita Discípulos de Jesus, temos a Congregação Espírita Cristã, o Centro Espírita Isaac Lima, Luz e Verdade. Não vou falar os demais aqui porque são muitos, mas é, sempre é bom nós estarmos numa casa estudando um pouco mais sobre nós mesmos, um pouco mais sobre a nossa realidade física e espiritual, que possamos ter esse contato maior com a doutrina dos espíritos, mesmo que por curiosidade, por estudo, até porque ela surgiu de um momento de, digamos assim, curiosidade, onde todos viam festa, onde todos viam frivolidade, Kardec viu um monte de estudo e graças a ele hoje temos essa doutrina tão consoladora e esclarecedora. Só para finalizar, nós temos aqui uma mensagem, uma colocação, é, ela vem do livro Agenda Cristã, que é um livro recebido pela mediunidade de Francisco Cante Xavier, através do espírito de André Luiz. O que acontece? Esse livro, por um acaso, é um livro de bolso,
que ele cabe dentro das nossas necessidades rápidas, porque são mensagens bem curtas e elas são gotas de sabedoria do nosso dia. Só para a gente finalizar, nós vamos ler uma mensagem daquela forma clássica que nós falamos, o chamado aleatório, que a gente sabe que nunca é aleatório, como nós brincamos, brincamos lá na congregação, é, a casa é aleatória é o nome do espírito que para na mensagem que cai para você. Medicamentos evangélicos. Ajude sempre, não tema, jamais desespere, aprenda incessantemente, pense muito, medite mais, fale pouco, retifique amando, trabalhe feliz, dirija equilibrado, obedeça contente, não se queixe, siga adiante, repare além, veja longe, discuta serenamente, faça luz, semeie paz, espalhe bênçãos, lute elevando, seja alegre, viva desassombrado. Demonstre coragem, revele calma, respeite tudo, ore confiante, vigie benevolente, caminhe melhorando. Sirva hoje, espere amanhã. Que Jesus possa conduzir nossos dias, conduzir nossos pensamentos e sentimentos, e que nós possamos ter uma vivência de paz, espalhando essa paz que nós temos para quem está ao nosso lado, encarnado ou desencarnado. Possamos ter um final de sábado de paz, um fim de semana com muita luz e que nós possamos ter reflexões acerca do que foi estudado aqui hoje, para que possamos ter a certeza de que sempre precisamos saber um pouco mais, sempre precisamos melhorar um pouco mais. Que Jesus nos abençoe, não somente agora, como por todo o sempre.